Aí eu fui pesquisar e você estava fazendo uma live. Era até uma live para poder divulgar o curso, né? Aí eu entrei, já tava tocando um pagodinho, falei, ih, já gostei. Já gostei. E aí você iniciou falando algo, eu não lembro direito a fala, mas você falava algo sobre, cara, eu não vou te dar o peixe na sua mão não, parceira. Eu vou te dar a vara e vou te ensinar a pescar. Aqui comigo não tem isso. E, putz, é aqui que eu vou ficar. Porque se a pessoa te traz uma facilidade muito grande de conquistar algo, eu tô pulando fora, porque não é fácil. Não é fácil. Comecei a trabalhar na minha casa com metade da geladeira, metade do congelador da minha casa. Aí comecei a empreender, na época era Uber Eats, que aí também tava vendendo pra caraca, vendendo, daqui a pouco do nada um e-mail. Gente, o Uber Eats vai embora. Eu falei, putz, como assim? Que isso? Sumiu do Brasil. Simplesmente, eu falei, e como assim? Só que a Débora também sempre ensinou a gente a entender que os problemas estão ali na fila e vamos rotacionar e ver quais as melhores soluções para aquilo. E aí eu falei, cara, é isso. Não tem, então vamos pular pro iFood. Não sabia nada, nem ligar no primeiro pedido quando o Gente, o motoboy tá aí, o que eu faço? Era bem assim, bem... Aí fui indo e eu vi que eu não tava desenvolvendo, que eu precisava ter algo mais. Fala, cara, eu preciso procurar alguém específico para esse ramo. Eu tenho um grupo que eu também... Foi através dela, um grupo muito especial para mim, que é das meninas da confeitaria. E aí teve um dia que eu mandei lá, falei, gente, vocês conhecem alguém que entenda de iFood? Que eu tô precisando, eu quero estudar, porque o melhor investimento que você faz é em você, é em estudar. Nunca pare de fazer isso, porque isso é a virada de chave em cada fase que você vai. Aí uma amiga lá mandou assim, cara, tem um cara do chapéu, que eu passei esses dias numa live aí. Tem um cara do chapéu, bem doidinho e tal. Você lembra o nome dela? Ai, eu não lembro quais delas foram, porque tem uma galera lá, tem a Aline, Érica, Ed, tem muitas meninas, eu não lembro, mas eu sei que a maioria delas já tinham te visto. E aí tinham me falado sobre você. Aí eu fui pesquisar e você estava fazendo uma live. Era até uma live para poder divulgar o curso, né? Aí eu entrei, já tava tocando um pagodinho, falei, ih, já gostei. Já gostei. E aí você iniciou falando algo, eu não lembro direito a fala, mas você falava algo sobre, cara, eu não vou te dar o peixe na sua mão não, parceira. Eu vou te dar a vara e vou te ensinar a pescar. Aqui comigo não tem isso. E, putz, é aqui que eu vou ficar. Porque se a pessoa te traz uma facilidade muito grande de conquistar algo, eu tô pulando fora, porque não é fácil. Não é fácil. Então, eu já fui nesse intuito. Aí eu falei, pô, eu vou comprar esse curso. Aí, lembro que eu tava querendo comprar e meu esposo pegou e passou no cartão. Ele falou, não, vou te dar de presente. Pegou, me deu de presente. No mesmo dia, eu comecei a estudar. Eu falei, putz... Caraca, isso que é o iFood? Porque o que eu tinha ali era só um aplicativo. Eu não sabia nada. Então foi aí que você já conheceu. Mas você comprou assim muito rápido assim? Você me viu numa live e já comprou? É porque é sobre vibrar, é sobre estar na mesma sintonia, é sobre você encontrar alguém que fale de forma que você entenda. Então, aí é o ponto de você investir em alguém para te ensinar. É a facilidade de você entender o que o outro tá falando. Esse é o ponto. Foi daí que eu entendi que foi através dela, por isso que eu te falei, que ela me ajudou a chegar até você. Porque foi através desse olhar dela de entender, de ser fácil o que você me fala. Porque se eu não entendo nada que você fala, pra que eu vou investir em você? Você não vai me acrescentar em nada, essa é a verdade. Então, quando a sintonia bate, pra que eu vou esperar? Eu tava precisando de ajuda, vou ficar esperando. Aí comprei. Comecei... Cara, eu tenho muita... Já teu recado, eu tenho muita vontade de conhecer a Débora, de fazer uma live com ela, de falar com ela, que eu já ouvi tanto falar dela. Eu já falei isso pra ela, que eu acho que vai ajudar muito, principalmente as confeiteiras, porque é um nicho bem intenso para que a gente entenda e faça acontecer. A gente precisa muito estudar, porque é muita gente.
né? É muita gente por amor. E aí a gente tem que entender que tem que ser por amor e tem que fazer as contas serem pagas também. Então, depois que a gente encontra pessoas que fazem a gente entender esse outro lado da moeda, que não é só o amor, as coisas desenvolvem. Eu acho que vocês têm muito a acrescentar na vida de muita gente aí. Porque foi as melhores direções da vida que eu tenho e que eu vou levar para tudo sempre. Então, onde é que eu tava? Comprou o curso. Isso, comprei o curso, comecei a mudar o cardápio logo. Você viu que a gente é até parecido nisso? Porque quando eu mudo, eu parei. Isso. Onde eu tava e nas lives, no palco eu fiz isso várias vezes. O cara me perguntou, aí outro falou alguma coisa, eu falei, esqueci. Aconteceu ontem. Ontem não, no último dia do evento. É bem no dia do evento. É assim direto. Você tá indo, falou alguma coisa, onde eu tava? Parei onde? É sobre se identificar, tá vendo? É sobre isso. E aí eu comprei o curso e eu já comecei pela parte do cardápio. Comecei a ajustar o cardápio, comecei a mexer na estrutura, comecei a entender o que era CI, o que era promoção, o que era isso. Falei, gente, que universo surreal. E aí mudei e de cara já comecei a entender por que eu não vendia, porque eu tinha entrega do iFood. E aí eu tava depois eu comprei freezer e tal, eu tava com estoque lá e não conseguia vender, porque a minha área tava fechada. Falei, cara, precisava de ajuda. Aí comecei a entender a necessidade de você ter motoboy, comecei a entender a necessidade de você aprender a ler o seu funil, a identificar o que estão te falando ali. E aí mudei totalmente e já tive um salto aí, pô, eu nem sei o que eu vendia, porque eu vendia tão pouco. E aí eu dei um salto pra 7 mil, por aí. Já no primeiro mês. Isso, já no primeiro mês. Só que eu gosto tanto de estudar, de procurar crescer, eu tô tão fascinada por esse universo, na verdade, que eu falo, precisava de mais. Aí o Edu lançou algo de mentoria. Os 5 primeiros que comprar, eu falei, putz, essa noite eu nem durmo, porque eu vou comprar. Aí eu ainda já mandou o link? Agora acho que eu entendi. Você deve ter comprado primeiro o cardápio. Que o cardápio era o que tava... Não, eu já comprei o 100k mesmo. O 100k mesmo? Eu não quis nem o cara, eu queria o 100k mesmo. O negócio foi tão... Eu já fui no 100k, eu tava tão... Eu fiz o 100k, aí depois... É tanta coisa que já aconteceu. Lembrei. Foi quando teve os consultores. Foi quando eu abri a primeira turma de consultores, que os 5 primeiros a consultora era comigo. Isso. Foi, agora eu lembrei. Nossa, isso faz tempo, hein? Eu só não lembro se... Foi ano passado, foi ano passado. Acho que foi abril do ano passado. Eu só não lembro se o evento foi antes... O evento foi depois. Não, março ou abril, foi depois. Isso, aí comprei, aí fiz a mentoria. Na primeira reunião... O Edu falou tanto que a minha cabeça parecia assim, que tava saindo fumaça. Eu falei, cara, que cara é esse? Ele é surreal. Não, mas agora eu lembrei. O evento foi em março e você tava no evento. Aí, na sequência, encerrou a formação de consultores, que sempre encerra. E aí eu abri uma turma. Foi a primeira turma de consultores, inclusive aquela. E aí eu lancei... Esses tempos atrás, tava me perguntando se não vai ter aquela oferta. As pessoas acham que é mentira, que eu falo assim, não, só vai ter isso uma vez e nunca mais vai ter. Não, daqui a pouco ele tá vendendo isso de novo. Porque tô acostumado no mundo digital que várias pessoas fazem isso. E aí eu fiz aquela oferta pros consultores, assim, que era algo surreal, que eram encontros individuais. Foi 4 individuais, 4 individuais, tipo, eu não lembro, o preço, se não me engano, acho que era 997. Cara, era 4 encontros individuais com os consultores e os 5 primeiros eram comigo. Você lembra disso? Mesmo. Aí você foi você... o Eric é um moleque que eu levo... É moleque, desculpa o termo, não é moleque no sentido, é porque ele é 21 anos... Novinho, tava construindo. Ele fala comigo sempre ainda, ele vira e mexe, ele mandou mensagem. Ele comprou um evento online, inclusive, falou: vou assistir. Ele queria vir viajar e tava com medo, porque nunca tinha viajado sozinho. É um menino novo de tudo. E tinha pizzaria, ele trabalhava na pizzaria, comprou. A história é muito parecida com a minha. Comprou a pizzaria que o patrão dele trabalhava, depois comprou uma pizzaria, abriu uma outra loja, aí comprou um monte de equipamento novo, reformou a casa dele, aí fez uma puta loja, agora ele vende açaí. E tá vendendo de tudo, tipo assim, moleque, 20 e poucos anos. Aí comprou só a loja, né? Não a pizzaria assim, física de uma outra pessoa pra agregar a dele. Moleque novão. E por isso que eu lembro muito dele. Ele veio nessa turma, veio ele, você, e aí os outros 3 eram pessoas já mais, que já faturavam. O Fernando já faturava 300 mil reais. Enfim, mas não que essas pessoas que faturam alto não façam sentido. Cara, a gente ajuda, a gente trabalha. Mas é legal você ver alguém trilhando, né?
Você pega uma pessoa assim que nem o próprio Fernando, que já fatura alto, cara, a gente vai ajustar, igual o próprio mineiro. Pô, me identifiquei com o mineiro um monte. Mas é muito mais da hora você ver alguém sair lá de baixo e chegar. É muito louco, né? E esse é o que preenche, entendeu? O resto eu acho que acaba sendo bem um trabalho. Não que não tenha aquele amizade emocional, mas cara, uma pessoa que já chegou, já passou o que tinha que passar, o cara já fatura alto, ele tá buscando melhorar, porque a gente tem que sempre fazer isso. Mas você pegar alguém do zero, assim, ó, é bom demais, bicho. Do zero mesmo. É bom demais, velho. A minha mudança, ela começou também... Na verdade, o curso foi um estalo. Quando eu vim pro evento, foi até o que eu falei aqui nesse evento. Quando eu cheguei domingo, que eu olhei pra ali, eu falei assim, putz, 1 ano depois eu tô aqui e eu vou subir no palco pra poder chamar o cara. Sabe, bate aquela nostalgia que eu falei assim, caraca, eu nem acredito que foi tão rápido. Mas sempre fazendo pra que fosse. Entendeu? Eu não acredito porque a gente se surpreende, porém eu sempre fiz pra que isso acontecesse. E aí foi dali também, foi através do evento presidencial que eu entendi a necessidade de acreditar em mim. Porque eu parava muito para escutar as pessoas que não estavam fazendo ou que fez e desistiu no caminho. E quando eu vim no evento que eu entendi que, cara, a pessoa que fez e desistiu, ela não vai somar em nada, porque ela desistiu. Entendeu? E as pessoas que não fazem nada, como é que ela vai te incluir alguma coisa se ela não fez nada? E aí eu me vi num universo de pessoas que estavam ali para fazer acontecer. O evento foi sensacional para mim. Eu saí dali com a minha... Era outra cabeça. E alguns até que já fizeram, né? E quando aconteceu tudo isso comigo no final do ano, que o restaurante foi fechado, o meu sentimento era esse. Cara, as pessoas vão olhar pra mim e não porque eu tava preocupado que alguém fosse pensar, mas eu olhar pra mim assim e falar assim, pô, eu vim até aqui desistir. Eu tomei uma porrada, tomei uma cacetada, veio um maluco ali, me deu 3 cacetetes nas costas, eu caí e ali eu vou ficar caído. Eu vou pra outro lado, mas eu caí. Ali eu caí. Falei assim, não, eu não quero ter esse sentimento comigo. Eu falo pra esses moleques, meu filho, né? Então eu falo pra esses moleques assim, cara, eu gosto, pode acontecer o que for, mas tem uma coisa que eu faço é deitar a cabeça e dormir. E saber que eu dei o meu melhor. E no dia seguinte eu vou levantar e vou fazer o meu melhor de novo. Enquanto eu estiver fazendo isso, tudo vai dar sempre certo. Tudo que acontecer é pedras no caminho. Então tem o Geraldo, eu gosto muito dele. E ele fala assim, e ele quebrou, né? Ele ficou devendo 18 milhões de dólares. E aí... um podcast, fizeram a pergunta pra ele, como que você... Aí ele falou assim, eu nunca quebrei, eu só fiquei sem dinheiro. Porque de resto tudo eu tenho. E dinheiro é a única... Se seu único problema é dinheiro, agradeça a Deus, porque dinheiro é a única coisa que você consegue trabalhar e conquistar de novo. Sem deixar sequela. Sem deixar sequela. Ele fala isso nesse vídeo. Sem deixar sequela. Mas você tem a noção de que você se tornou mais exemplo ainda depois dessa tua queda? Sim. Porque você mostrou que é possível cair e se levantar? Né? Hoje eu tenho. Entendeu? Até o evento não tinha tanta essa noção assim, não. Porque até nas nossas quedas a gente mostra o outro o que a gente pode fazer. Então, é sempre olhar, claro, não vamos dizer que Alice no País das Maravilhas, não. Mas se a gente voltar a nossa mente a entender os dois lados da moeda, que tudo que é ruim também tem um lado positivo, é outra vibe. E você sabe quando eu comecei a entender isso? Porque até então eu não tinha entendido. Eu comecei a entender isso foi no dia no primeiro dia que eu bati 300 pedidos e eu postei lá no grupo do Master. Aí eu falei assim, saudade que eu tava desse número. Aí o Rafa escreveu, que orgulho. Cara, aí que virou a minha chave. Eu falei, caralho, tipo assim, o meu aluno falando que tem orgulho de mim. Aí naquele dia a minha chave começou a virar. Porque até então eu ainda não tinha essa percepção. Cara, eu tô trabalhando, tô fazendo, entendeu? Tô trabalhando, tô fazendo. A gente lembra daquele dia, porque a gente vibrou como se fosse uma conquista nossa, porque ver quem tanto te ajuda também ter as suas conquistas é como se fizesse parte da gente e faz. Porque a gente torce um pelo outro. E é isso que faz as coisas acontecerem. Eu achei tão sensacional você se recuperar da forma que foi, porque as pessoas esperam, muita gente espera com que a gente caia e não volte a ser exemplo só para dizer assim, viu? Eu não falei que era assim? E você foi lá e fez totalmente ao contrário. E isso, pra gente, deu um gás surreal. Hoje a gente já tem outra visão. A gente não tem... Claro, ninguém quer ficar caindo toda hora, mas hoje, se eu cair, eu não tenho medo nenhum de me levantar. Por quê? Porque um dos caras que eu mais admiro fez acontecer. Então, eu já tenho um exemplo e já tenho caminhos que eu posso resolver. Então, assim...
é sensacional, né? Isso é muito bom. É da hora. Mas eu não tinha essa pressão. Agora no evento ficou muito claro, né? Mas até a chave começou a virar foi exatamente naquele dia com essa frase do Rafa. Que ele marcou e escreveu, que orgulho. Caramba, mano. Aí, tipo assim, aí você começa... Nossa, porque tem gente que... Enfim, sempre vai ter gente que vai falar, fez isso porque... Começa a arrumar desculpa, sabe? Tipo, eu não tenho sucesso, então eu vou arrumar uma desculpa porque ele tem sucesso, tá ligado? Isso sempre tem. E aí, graças a Deus, eu não sou essa pessoa, porque se você começa a ouvir muito, sua mente começa a se desviar. Então, isso já é o... Cara, como é que ele chama? Eu assisto muito essas paradas... Assisto uma live, assisto um vídeo no YouTube grandão, escuto principalmente, e aí essas coisas, e ele fala assim, o Pablo Marçal também já falou isso, já vi essa frase dele, fale bem ou fale... Se a pessoa falar mal de você, o que vai mudar na sua vida? Você vai gastar tempo e energia provando que o cara tá falando é mentira? E se ela falar a verdade, você vai fazer o que contra a verdade? Então, tipo assim, fale bem ou fale mal, minta ou fale a verdade, cara, o caminho é esse. Vamos seguindo e vamos fazendo. Então, graças a Deus, senão teria sido mais difícil do que foi, porque fala assim, foi facinho? Não foi facinho, amigão. Até tá te mostrando agora, quando eu tava um mês atrás, eu tava cansado. E às vezes é cansaço até físico, né? Pô, tava na batidona, foi na semana da FISPAL, acordava às 6 horas da manhã pro restaurante, voltava, FISPAL, fiquei lá no estande da Sufis até o final, no dia seguinte, 5h30 da manhã de novo. Você começa já a ficar cansado e você fala, pô, bicho... Bate um desânimo. E esse desânimo não é por falta de resultado, porque eu já tinha batido 300, já tava crescendo. E aí, quando você lembra dessas mensagens do Rafa, tipo, que orgulho. Você lembra. Aí, cara, a chave começa a virar e você fala assim, não, é o gás, né? É tipo aquele nitro, botãozinho nitro que você aperta no carro e volta. E aí a gente volta com tudo de novo. É muito louco, né? É isso. Aí toda a minha conquista veio voltada nisso. Comprei curso, fizemos a mentoria e aí começamos a conversar e aí eu conheci uma outra fase, porque a gente vai destravando, né? A gente vai amadurecendo ao ponto de ir para outra fase, para amadurecer de novo, para ir... É assim, você já não amadurece tudo de uma vez só. Você vai aprendendo. Fizemos a consultoria e aí eu já tava batendo 18 mil, até bater 28 mil na confeitaria. Eu falei, caraca. E dentre dessas reuniões, você me apresentou outro lado da moeda. Eu me lembro, mas Tati, você não pretende abrir um nicho? Porque estava vendo as avaliações e falou, cara, tem avaliação aqui de doce, salgado, porque era um samba, né? A minha loja era doce, salgado, para você ver o quanto a gente precisa de pessoas para alinhar o básico. Eu nunca sabia, e muita gente não sabe o quanto é importante você ter nichos separados. Porque eu colocava doce, salgado, lasanha. Rapaz, era uma coisa louca. Quando o Edu... Que isso, gente? E aí, quando me apresentou esse universo, ele começou a me contar sobre o outro lado da moeda, sobre os outros nichos. Pô, tem uma avaliação legal, mas você não pensa nisso, não pensa naquilo. Eu fui muito, muito relutante, né? Eu falei, não, jamais. Eu abrir marmitaria? Jamais. Não, tem nada a ver. Porque eu achava, na minha mente imatura para aquela fase, que eu tinha que largar aquilo que eu gosto de fazer para poder ter a outra coisa. E, na verdade, você não precisa abrir mão de nada. Você só precisa entender que vai ter um tempo que você vai plantar essa semente aqui e vai dar certo. E vai ter um tempo que você vai plantar essa outra semente aqui e vai dar certo também. E as duas vão formar um jardim. É isso aí. É só você entender. O que eu não sabia e o que é essencial você ter uma outra pessoa para dar aquela abrangência na tua noção, é que às vezes você vai plantar uma semente que é pro calor no frio. E aí ela não vai dar bom. E às vezes você vai plantar uma semente do calor e não vai dar bom. E aí a pessoa chega pra quê? Pra te falar assim, ó, essa daqui dá bom aqui, hein? Essa daqui dá bom aqui. E aí você consegue conciliar tudo. Aí foi que eu falei, por que não? Por que eu não posso fazer outras coisas além da confeitaria que eu gosto? E aí resolvi, aí depois e ainda comecei a amadurecer isso. Falei, cara, não sei. Aí tivemos um outro evento em São Paulo, que foi aí que eu entrei no Master. Foi. A minha mente já estava bem evoluída, mas eu não perco nenhum evento nunca, porque
Cara, toda vez que eu vou, eu volto com 100% de download de maturidade feita. Eu fui pro evento em São Paulo, aí conversamos, aí no segundo dia, eu não me lembro quem que me chamou agora, e falou assim, você não vai entrar no Master, não? Eu falei, cara, assim, eu não acho e nem tenho faturamento para isso, porque tem que ter faturamento para isso. Não, a gente vai conversar sobre isso. E aí, ter um convite, sabe? Se eu vi, eu falei, cara, eu tô indo bem com os meus pensamentos, com o meu amadurecimento. E aí eu falei, eu vou entrar. Só para explicar essa régua do faturamento que a gente coloca no Mastermind, porque normalmente quando a pessoa fatura pouco, ela está esperando um milagre. É quase que uma regra. Exatamente. Então o cara... Porque assim, o Master não é um produto barato. Então por não ser um produto barato, a pessoa acha que porque ela está pagando caro que vai existir um milagre. E não vai existir um milagre. Não que a gente não acredite em milagres, a gente acredita em milagres. Mas nesse caso é trabalho. Então precisa ter consistência, precisa fazer consistentemente. Ontem a gente gravou um podcast com o Delamar que ele falou assim, ó, eu concordo e desconcordo com a consistência. Por quê? Porque tem gente consistentemente fazendo merda. Ai, cara, ele é demais. Aí é um problema. Aí eu falei, sou obrigado a concordar com você. Mas então quando você entra num caminho certo, porque a pessoa se torna meu aluno, e ela começa a fazer consistentemente a coisa certa, o resultado vai vir. E aí o Master se torna um nitro, se torna algo que... Então é por isso que eu não coloco... Eu sempre coloquei uma regra de faturamento, porque a pessoa já está com uma cabeça melhor. Via de regra, quando o cara já fatura alguma coisa, ele já entendeu que é difícil, ele já entendeu que não é tão simples, ele já entendeu que ele precisa tomar atitudes, que vai tomar decisões difíceis, que a nossa vida é tomar decisão difícil. A vida de empresário é tomar decisão difícil, todo santo dia. No evento eu compartilhei o vídeo lá, que foi o que me fez tomar a decisão de ficar. Cara, eu já tinha conquistado tudo, mas eu podia mais. E se eu posso mais, eu vou continuar. Então eu vou me reerguer e vou continuar. Então, por isso que eu sempre coloquei essa regra de faturamento. Aí existem pessoas, por exemplo, e eu lembro bem disso, porque no final do evento você sentou no palco para falar comigo. Você me chamou no palco, sentou no palco e falou assim, ó, Edu, eu tô com dinheiro aqui para investir nisso, para fazer o negócio da marmita, eu não sei se é o momento de eu entrar no Master. Então, só ali você já viu o amadurecimento da pessoa, então você já tá entendendo. Ela não começou a faturar e entrou na prestação de um Corolla. Entendeu? Eu sempre vou falar do Corolla, porque para mim vai ser inesquecível. O cara montou a loja, 2 mil de faturamento, e falou, não, imagina que eu sou empresário agora e não vai me dar R$1.000 de lucro. Ele foi comprar um Corolla para pagar R$1.000 de prestação. Eu sou empresário, não vou ganhar R$1.000? Eu nunca vou esquecer disso. Juvenil. Então, se você já tem essa maturidade, sabe que você precisa reinvestir no seu negócio. Eu cheguei... Uma pergunta que eu recebo direto. Toda vez que eu posto o resultado do meu Instagram agora... Qual que é o lucro líquido? Por que o cara tá interessado em saber do lucro líquido? Porque ele tá interessado em saber quanto que eu ganhei. Cara, você não entendeu que esses 6 meses que eu vim crescendo no faturamento, eu reinvesti no meu negócio? Você não entendeu que eu coloquei motoqueiro na frente para poder ter uma entrega legal? Então, o Delamarque perguntou ontem. No primeiro dia eu fiz 12 pedidos e eu tinha 3 entregadores. Isso foi um investimento que eu fiz no meu negócio. Então, todo o faturamento que foi vindo, ele foi tendo um reinvestimento. E o investimento ele vem na frente. Quando eu coloquei mais colaborador, eu não coloquei porque eu não estava dando conta da demanda. Eu coloquei para dar conta da demanda que ia chegar. Quando eu coloquei mais entregador, foi para dar conta. Só que tudo isso, o dinheiro veio na frente. Então, primeiro eu trabalho, gero caixa, gero faturamento, e aí eu começo a colocar... Então, se você olhar de retirada mesmo, até hoje acho que eu não fiz nada. Eu não vou dizer que não fiz, porque... O que faz, né? Também não posso ser hipócrita, né? Pô, eu sou um ser humano, né? Às vezes. Calma, né? Calma. Mas eu me privei de muita coisa para fazer acontecer. Porque antes de tudo isso, eu tinha uma vida. Eu recebi um bom salário, eu tinha minhas consultorias, eu tinha minhas retiradas da loja que eram boas. Então, tipo assim, eu tinha uma vida. E eu abri mão de tudo isso para começar de novo. E aí, tudo isso que eu abri mão, eu precisei reinvestir. Graças a Deus, eu não precisei reinvestir tanto em equipamento. Graças a Deus, porque é uma parte pesada. Você comprou um monte de coisa nova agora, você viu que não é baratinho. Então, sim, graças a Deus, essa parte eu não precisei reinvestir, mas no colaborador que veio antes, quando eu coloco um colaborador, aumentou a porcentagem do meu DRE, porque o meu faturamento não tinha crescido. Ou seja, eu abri mão da minha margem de lucro, eu fui abrindo mão de tudo para fazer o negócio acontecer. Para poder hoje chegar aqui 6 meses depois, eu poder sair da minha operação, passar uma semana fora, fazer um evento, começar a me dedicar, voltar a me dedicar agora a outro, mais, né? Porque eu nunca deixei de lado, né? Eu só deixei de aparecer. Mas voltar a dedicar mais ao meu negócio digital,
Porque as coisas agora começaram a andar. Agora, assim, o fluxo. Então, é essa a mentalidade. A pessoa, muitas das vezes, ela chega, compra, tá faturando ali 2, 3, 4, 5 mil reais. Ah, não. Já quer ter uma prestação. Não, preciso comprar um negócio. Preciso ir pra praia fazer um stories. Tem essas paradas. É sobre isso. Eu